eu pingo, vocês me ouvem. Irmãos, vamos abrir 1 João capítulo 5 e vamos ler os 2 últimos versículos dessa epístola. Hoje nós estamos terminando a exposição, a primeira epístola de João. E eu gostaria de já dizer logo de antemão que nessa mensagem eu vou dar honra àqueles que me inspiram. Os reformadores, eles disseram, com relação aos pais da igreja, que eles estavam assentados em ombros de gigantes. E nós, do século 21, podemos dizer que, por sua vez, nós estamos assentados sobre o ombro de gigantes, que são os... Tá bom, deixa eu pingar. Que são os reformadores, né, e os que se seguiram a eles. Então, 1 João, capítulo 5, verso 20 e 21, diz o seguinte: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que Deus, conforme a oração do meu filho, possa nos abençoar nessa manhã e nos conceder, né, capacidade de ouvir, entender e viver aquilo que nós estamos ouvindo. Irmãos, recordando algumas coisas, nós vimos que João, ele termina a sua epístola com 3 afirmações muito claras, muito confiantes, com certezas absolutas. E cada uma dessas afirmações é introduzida por essa palavra grega oidamen, que nós traduzimos por sabemos. Então, nós vimos que essas afirmações são afirmações dogmáticas, elas estão acima de qualquer tipo de discussão. Não devem parar sobre essas afirmações de João nenhuma dúvida. E elas resumem tudo aquilo que João havia ensinado nos capítulos anteriores. Nós vimos também que nessas 3 afirmações, o apóstolo João nos lembra que nós, cristãos, somos pessoas que sabem aquilo que têm, que conhecem aquilo que possuem. João está nos dizendo que a fé cristã não é uma fé vaga, ela não é indefinida, ela não é incerta. Os verdadeiros cristãos sabem aquilo que creem. Eles estão certos das verdades que lhes foram apresentadas. Eles não se encontram em nenhuma dúvida sobre aquilo que lhes foi dado. E agora nós temos aqui a última dessas 3 afirmações. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Nessa afirmação, João nos apresenta o fundamento da nossa fé. Quem é Cristo? O que ele fez? O que significa o fato de nós estarmos unidos a ele? Então vamos destacar aqui. Em primeiro lugar, João nos afirma: sabemos que o Filho de Deus é vindo. João está repetindo aqui alguma coisa que de fato precisa ser repetida o tempo todo, que precisa ser repetido a exaustão. A fé cristã, a nossa fé, começa com um fato objetivo. Em outras palavras, irmãos, a nossa fé, toda a nossa fé, deve estar fundamentada neste fato de que o Filho de Deus veio. É o que nós cremos sobre ele que nos torna cristãos. Então, como os credos originais nos dizem, nós devemos crer que Jesus nasceu em Belém, que ele nasceu de uma virgem, que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que ele desceu ao reino dos mortos, mas que ressuscitou ao 3º dia. Nós devemos crer que ele subiu ao céu e que nesse exato momento em que nós estamos aqui, ele está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Nós cremos, então, irmãos, que Jesus que veio, que o Filho de Deus que veio, ele pertence à história.
que aquele homem que trabalhou como um carpinteiro até os 30 anos é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, é o Senhor de todas as coisas. A Ele a glória, a Ele pertencem todas as coisas, por Ele, por meio dEle, para Ele foram todas as coisas criadas. Ele é o unigênito de Deus, Ele é gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. É o que ele vai afirmar lá no final desse versículo. Então nós precisamos ter em mente, irmãos, que a experiência cristã, que a fé cristã não começa com uma experiência, mas com um evento histórico. Jesus não está aqui nos dizendo, nós sentimos que o Filho de Deus veio. Ele também não está dizendo, nós chegamos à conclusão, nós deduzimos que o Filho de Deus veio. Ele diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Então, irmãos, nessas poucas palavras, João está nos apontando e nos recordando de uma doutrina fundamental da nossa fé, que é a doutrina da encarnação do Verbo. Nessas poucas palavras, João está rejeitando qualquer tipo de ensino que torne o Messias apenas uma ideia, apenas uma abstração, ou um princípio moral, ou uma experiência mística. O Filho veio, ele assumiu a forma de homem, ele entrou no tempo, ele viveu entre nós. É isso que João está nos dizendo. E agora, algumas citações dos homens que me inspiram. Lloyd Jones: se você errar aqui, você vai errar em todas as outras coisas. A encarnação não é um detalhe da fé cristã, ela é um alicerce, ela é o alicerce. Então, a fé reformada, a nossa fé, sempre enfatizou este fato de que Deus se dá a conhecer pelos seus atos na história, não por especulação humana. O cristianismo não nasce do homem buscando a Deus, mas é Deus vindo ao homem, Deus buscando o homem. Segundo ponto que João nos apresenta aqui, ele nos deu entendimento. Ele nos deu entendimento. João está aqui, irmãos, afirmando uma doutrina muito valiosa, muito preciosa, muito cara a nós reformados, que é a necessidade da iluminação divina. Reparem que o Filho não apenas veio, ele nos deu entendimento. E nós precisamos, mais uma vez, ao final, né, dessa exposição, nos lembrar de duas coisas que já foram ditas. Em primeiro lugar, que o problema do homem, o nosso problema, o seu problema, não é de mera ignorância dos fatos. O nosso problema não é meramente a falta de informação, mas é a cegueira espiritual. O homem não sabe, não porque a informação lhe é negada, mas porque ele odeia saber a verdade. Ele não quer. O problema do homem não é a falta de luz, mas é o amor às trevas, conforme o próprio Jesus disse no capítulo 3, verso 19 do Evangelho de João. Comentando Romanos 1, outro grande homem que me inspira, Calvino, ele afirma que a ignorância humana é voluntária. Abre aspas para Calvino. A mente do homem está tão completamente alienada da justiça de Deus que nada concebe, deseja ou empreende senão aquilo que é ímpio, perverso, torcido, impuro e infame. Sua ignorância não pode ser atribuída à falta de luz, mas à sua própria depravação. Não sei, a gente que acompanha aí as redes sociais, já repararam, um exemplo só que eu estou dando, quantas mulheres estão sendo processadas pelo simples fato de dizerem que mulheres trans não são mulheres de verdade, mas são homens? Isso por quê, irmãos? Porque o pecado não apenas corrompe a nossa vontade, mas também ele obscurece o nosso entendimento.
Existe uma expressão em Efésios, capítulo 4, verso 18, que resume bem o estado do homem sem Deus. Ele diz assim: entenebrecidos no entendimento. O entendimento do homem sem Deus é um entendimento que está em trevas. Reparem que não é uma condição meramente intelectual, mas é uma condição moral e, acima de todas as coisas, é uma condição espiritual. Não é uma incapacidade natural de raciocinar, mas é uma distorção causada pelo pecado e pelo afastamento de Deus. Isso por quê, irmãos? Porque o pecado, ele entranha a mente, ele entranha a vontade e ele cria resistência à verdade. Por isso, as pessoas podem ter um QI genial, mas essas pessoas com QI genial, sem Cristo, andam cegas espiritualmente. Elas não têm a iluminação do Espírito Santo. Eles não têm esse verdadeiro entendimento. E mais uma vez, Martin Lloyd-Jones, ele diz que uma das grandes tragédias do cristianismo moderno é supor que o homem só precisa de melhores argumentos. Se você souber argumentar direito, ele vai abrir os olhos. Mas, na verdade, ele não precisa de melhores argumentos. Ele precisa de novos olhos, de uma nova mente, de um novo coração. Porque a queda não afetou somente aquilo que o homem sabe, mas também afetou aquilo que ele quer saber, aquilo que ele deseja saber. Mais uma vez, Martin Lloyd-Jones. O homem não é um buscador da verdade. Ele é um fugitivo dela. Sproul. O problema do pecador não é que lhe falte evidência, mas é que ele odeia a evidência que possui. Ou seja, a incredulidade não é o resultado da ausência de provas, mas é o resultado de uma aversão moral, a conclusão a que as provas inevitavelmente vão levar. O homem tem, então, irmãos, luz suficiente, mas ele ama demais a sua cegueira. A segunda coisa que nós devemos saber é que, já foi dito, e é óbvio, mas nós precisamos lembrar, que esse entendimento não é um entendimento natural, mas é espiritual, que é um entendimento que nos é dado, não que é conquistado. Ou seja, João está nos dizendo que conhecer o Deus verdadeiro é um dom, é uma dádiva, antes de ser um empreendimento, antes de ser uma tarefa. Não vem de nós, vem dele, nos foi dado. Em outras palavras, o conhecimento de Deus é primeiro uma obra dele em nós, antes de ser alguma coisa que nós fazemos por nós mesmos. Calvino, mais uma vez, ele afirma de muitas formas, repetidas vezes, que o homem natural nada sabe de Deus, a menos que Deus primeiro o ilumine. E eu queria aqui já apresentar algumas implicações práticas, algumas aplicações práticas desse ponto. Quando nós meditamos nas mensagens no versículo anterior, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, nós nos referimos aqui a algumas pessoas que não gostam dessa declaração de João aqui no verso 19. Pessoas que dizem que essa declaração de João no verso 19 carrega um ar de superioridade. São pessoas, como vimos, que argumentam: se você pensa dessa forma, você está agindo como aquele fariseu que orou, né? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Mas nós, naquela ocasião, vimos, né, que não existe conclusão mais distante desse texto do que essa conclusão, né? Porque não existe nada aqui que nos leve ao orgulho ou à arrogância, mas a tudo que nos leva à humildade e à gratidão. E aqui, no verso 20, a situação continua a mesma, irmãos. Reparem que quando nós realmente entendemos que o conhecimento espiritual é uma dádiva, que o conhecimento das doutrinas que nos são expostas na Escritura Sagrada, que o fato de nós entendermos não vem de nós, mas é Deus que nos abre os olhos. Qual seria
a nossa resposta? Humildade, adoração. Ou humilde adoração. Se o conhecimento espiritual fosse uma tarefa nossa, ou resultado do nosso esforço, da nossa mente superior, nós talvez pudéssemos nos orgulhar do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa habilidade teológica. Mas repararam já nos hinos que nós costumamos cantar, nos velhos hinos? No nosso hino 316 diz assim: nosso trabalho vão será se Deus não for presente. Só Ele o esforço, aqui bem diz, é Ele quem nutre a semente. O hino 81, sem ti, Espírito Santo, o nosso culto é vão, é nulo em tudo, e nulo em tudo nos será. Sem teu ensino e direção, nossa alma luzes não terá, e inutilmente o teu louvor entoaremos, ó Senhor. Hino 352, enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Terceiro lugar, ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Reparem que João fala aqui do verdadeiro quase que como um título. Não é que João esteja dizendo assim, Deus fala a verdade. Ele está dizendo assim, Ele é a verdade. Ele é o verdadeiro. João também não está nos dizendo conhecer verdades sobre Deus, mas conhecer ao verdadeiro. Por que, irmãos, isso? Porque a verdadeira vida consiste não em mero conhecimento, mas em uma relação. Isso quer dizer que o cristianismo não é um sistema filosófico, mas é basicamente um encontro com o Deus vivo. João aqui nos lembra as palavras de Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não aponta um caminho, ele é o caminho. E João aqui fala do verdadeiro, reparem, em contraste com os ídolos do verso 21, com os falsos mestres. Ele faz um contraste também com o mundo que jaz no maligno. João está nos dizendo então que conhecer o verdadeiro é ser liberto de todos esses enganos, não apenas de modo intelectual, mas de modo existencial. A nossa vida. E finalmente verso 4, a quarta parte aqui do versículo. E no que é verdadeiro estamos. Nós estamos no verdadeiro. João aqui, ele está dando ênfase à nossa comunhão e à nossa união com o Senhor Jesus, a nossa união com Cristo. E essa era uma doutrina muito enfatizada por Lloyd Jones. João está aqui nos dizendo que não apenas conhecemos o verdadeiro, ele afirma algo mais importante, mais impressionante, nós estamos nele. E como disse Lloyd Jones, escreveu o seguinte: muitos cristãos estão vivendo aquém da sua herança, porque pensam na sua salvação somente em termos jurídicos, perdão, mas não em termos orgânicos, união. Abre aspas para Lloyd Jones ainda. Enquanto Cristo permanece fora de nós, tudo o que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Então, irmãos, o problema, de acordo com Martin Lloyd Jones, é inverter a ordem, é falar de justificação como se a justificação fosse a realidade principal e da união com Cristo como se fosse uma realidade meramente devocional, secundária. Mas para os nossos antepassados puritanos, irmãos, era justamente o contrário. Eles diziam: a nossa eleição ocorre em Cristo.
A nossa justificação ocorre em Cristo. A nossa santificação ocorre em Cristo. A nossa glorificação ocorrerá em Cristo. Por isso, irmãos, a união com Cristo não é um benefício entre muitos benefícios. É o contexto e é a razão e é a origem de todos os benefícios. Nós não recebemos, entre aspas, pacotes de salvação. Nós recebemos uma pessoa. Não recebemos apenas aquilo que Jesus fez por nós. Nós recebemos o próprio Jesus. Então, estar no verdadeiro significa que você foi sepultado com ele no batismo, que você ressuscitou com ele para que você ande em novidade de vida. Significa que Jesus, ou a vida de Jesus, é a sua própria vida, que a ressurreição de Jesus é a sua ressurreição, e que a posição de Cristo diante do Pai, como vimos na quinta-feira, é a sua posição também de Cristo diante do Pai. Então, uma aplicação prática aqui, nisso Martin Lloyd-Jones é muito categórico, muito incisivo. Quando a salvação é reduzida ao perdão, nós podemos ficar sempre olhando para nós mesmos, ficar meditando na nossa fé em termos de sentimentos, ficar lutando o tempo todo com nossa insegurança. Mas quando a nossa salvação é entendida como a nossa união em Cristo, a nossa atenção vai se deslocar para Ele, a nossa segurança vai brotar da nossa permanência nele, a nossa luta contra o pecado será sustentada por Ele, com ousadia e com esperança. E Martin Lloyd-Jones, ele termina dizendo o seguinte: muitos crentes estão espiritualmente exaustos porque tentam viver a vida cristã sem perceber que a vida que precisam viver já lhes foi dada em Cristo. Ou seja, muitos crentes vivem como mendigos espirituais, sentados sobre um tesouro já depositado em suas contas, tentando produzir pela carne aquilo que só pode ser obtido a partir da nossa união com Cristo, tentando alcançar por esforço aquilo que já foi concedido por graça. Finalmente, essa grande afirmação aqui: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós aqui, irmãos, chegamos a talvez uma das mais fortes declarações da divindade de Cristo em todo o Novo Testamento. O pronome este está apontando sem nenhuma dúvida para Jesus Cristo. João está afirmando aqui sem nenhuma hesitação, de forma muito clara: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E não existe nenhuma forma de enfraquecer essa afirmação. Se você pegar a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, né, você vai ver como eles colocam entre colchetes algumas expressões para fazer uma torção nesse versículo. Mas a tradução deles não é considerada por nenhum erudito, né? Mas João está dizendo aqui que Jesus não é um representante divino, ele é o único Deus verdadeiro. Calvino considera essa afirmação como o ponto alto, o clímax da carta de João. E ele comenta que João encerrou a sua epístola afirmando duas coisas. Primeiro, quem é o Deus verdadeiro? E segundo, o que o Deus verdadeiro fez por nós? Ou, melhor, desculpe, que o Deus verdadeiro é encontrado plenamente em Cristo. Quem é o Deus verdadeiro? E que o Deus verdadeiro é encontrado plenamente em Cristo. Reparem, irmãos, não se trata aqui de confundir o Pai com o Filho, mas de afirmar que a essência divina é a mesma. E que fora de Cristo só existem ídolos. Por isso ele encerra com o verso 21. Reparem que Jesus, ele não apenas concede a vida eterna, ele é a vida eterna.
A vida eterna não é somente um período de duração infinita, mas é, antes de tudo, irmãos, qualidade de vida. É, antes de tudo, comunhão com Deus. É, antes de tudo, participação na vida do Filho de Deus, como o próprio João escreveu no seu Evangelho. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Martin Lloyd Jones expressa, encerra, e eu também estou encerrando com essa citação, a exposição que ele faz de 1 João, com uma exortação pastoral dupla. João encerra, diz Martin Lloyd Jones, a sua carta com uma exortação pastoral dupla: descanso e vigilância. O descanso é enfatizado pelas palavras: sabemos, o Filho veio, ele nos deu entendimento e estamos no verdadeiro. E a vigilância: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como nós vimos, irmãos, nada disso depende da nossa força, mas da obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Nós não precisamos ficar tentando produzir pela carne aquilo que só pode ser obtido a partir da nossa união com Cristo. Nós não precisamos continuar tentando alcançar por esforço aquilo que já foi concedido por graça. E ele termina com a vigilância: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cuidado, tudo aquilo que ameaça substituir a Cristo, mesmo aquilo que é aparentemente meritório, como os nossos esforços, é idolatria. Como disse o nosso grande frasista Josemar Bessa, 1 litro de suor ou 1 tonelada de suor não substitui uma gota do sangue de Jesus. Nós somos salvos. E que é a salvação? Justificação, santificação e glorificação. Não pelo nosso suor, mas pelo sangue de Cristo. Conheçamos aquele que é verdadeiro e permaneçamos nele. Estar no verdadeiro é viver para a sua glória. Ter o Filho é ter a vida. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela tua mensagem consoladora, exortadora, confortadora. Que a tua palavra possa fortalecer joelhos trôpegos, que a tua palavra possa animar corações desanimados, que a tua palavra possa abrir os olhos aos cegos, Senhor Deus, que a tua palavra possa dar força aos fracos, que a tua palavra possa dar alegria aos entristecidos, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, possa fazer-nos continuar andando retamente neste mundo, Senhor Deus, hostil, como luz do mundo e como sal da terra. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou em nós, em nosso coração, a capacidade de amá-la, e amando-a, Senhor Deus, a capacidade de amar a ti, que é revelado por estas linhas, Senhor Deus, por estes registros, Pai Santo. Nós te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor nos conceda um domingo abençoado, de descanso real na tua presença, de um coração que é capaz de se acalmar, de se aquietar como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, Senhor Deus, diante do Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.